Salve galera, aqui quem fala é o Darksman, episódio de Ark Flame. E bom galera, hoje nós temos algumas coisinhas para fazer aqui na base e organizar. Inclusive, eu quero aproveitar que aparentemente a Ravina desbugou para me dar uma olhadinha naquele local que tem a caverna que costuma spawnar a abelha, para ver se a abelha voltou a começar a spawnar. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer todas as kibbles que eu posso fazer aqui. Além de tentar aqui incubar o ovo de Wyvern, na verdade, começar a incubar. Eu quero adiantar o máximo possível o tempo de incubação e ver quantos minutos é, ou até mesmo aí quantas horas são para incubar. Primeiramente, vamos testar como é que está ali a questão da incubadora. Vou colocar algumas tochas, talvez algumas fogueiras para testar a questão da temperatura, para ver como é que vai incubar esse ovo e tudo mais, e o espaço também daquela minha pré-incubadora. Além disso, eu quero fazer hoje um cofre e também a bancada química. Como eu disse, nós temos que acertar algumas coisinhas aqui na base hoje, dar uma organizada um pouco melhor e começar a avançar. Eu vou ter que aprender aqui mesmo. Eu não tenho uma aprendida, eu pensei que eu tinha. Vou pesquisar aqui, calma aí. Aqui, o nível 54. E bom, nós temos aí muitos ovos, como vocês viram, na geladeira ali para fazer. Então eu vou fazer aqui alguns cantis, não vou fazer muito não para não gastar muito material, mas para eu conseguir fazer as kibbles com um pouco mais de tranquilidade. Eu quero fazer hoje todas as kibbles que eu consigo fazer. Kibble básica, simples, regular. Eu acho que se eu não consigo fazer a superior, porque eu preciso de seiva. Eu vou utilizar palha como combustível. Porque simplesmente a palha ela não gera resíduo. Então quando eu quiser quebrar a tocha, eu não vou precisar ficar coletando o carvão depois. Eu não quero colocar aqui fogueira, porque vou ocupar muito espaço. No lugar de colocar fogueira, provavelmente eu opte por colocar aí as chaminés. Vamos carregar aqui as tochas e vamos ver se dá ou não para incubar. Caso necessário, eu coloco até um pouco mais de tocha aqui para me testar se vai funcionar ou não. Eu quero fazer isso hoje porque eu quero ver quantos ovos eu consigo incubar aqui nesse local. Aqui acho que é um local grande, então dá para colocar alguns, mas tem a questão da temperatura também, né? Porque pode ser que ele fique em algum local que não pegue tanta temperatura assim. Acho que agora vai. Vamos ver. Eu coloquei aqui apenas 6. Eu sei que é pouca tocha, mas vamos ver como é que vai ser. Inclusive, nem apareceu o buff de calor ali, ó. O ovo nem está incubando, nem perdendo vida. Então, a temperatura ainda é insuficiente. Nós temos aí alguns tipos de ovos diferentes, que são como o ovo de argentados, que é incubado com o ar-condicionado, e ovos aqui, por exemplo, de Wyvern, de Hellbird, outras criaturas que são incubados com a temperatura. Apesar que alguns ovos também são incubados no ar-condicionado, mesmo que precisem de temperatura um pouco mais alta. O ar-condicionado, na verdade, né, ele deixa a temperatura bem neutra. Como nós não temos muito ar-condicionado por enquanto e nem pretendo fazer, vamos colocar aqui mais algumas tochas para testar. O ar-condicionado aqui, ó, provavelmente, juntamente com as tochas, tenham um efeito contrário, né? Um efeito contrário. Eu vou tentar colocar mais algumas tochas aqui, e caso não dê certo, eu vou colocar mesmo a chaminé, porque ocupa menos espaço e é mais eficiente do que a fogueira. Realmente o tempo não mudou ainda, então calma aí. Olha só, acabei de colocar aqui mais 6 tochas, totalizando 12, se eu não me engano. Eu quero ver se vai ser possível ou não. Fiz aqui um círculo, ó, um pequeno círculo bem na frente da incubadora, para me tentar reduzir o máximo possível o nível aqui, a incubação do ovo. Mesmo que eu não vá incubar ele hoje, eu quero reduzir o máximo possível aqui o tempo. É, para sair daqui só saltando, pelo visto. Vamos tentar colocar aqui, ó. É, realmente não é possível ainda. Por que não é possível? Como vocês podem ver no canto superior direito da minha tela, tá um símbolozinho de calor, mas tá bem pouco. E normalmente quando você vai incubar um ovo de Wyvern, tem que estar pegando fogo o personagem ali, ó. A temperatura tem que estar muito alta. Então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar tudo aqui, ar-condicionado, tocha e tudo mais, e vou colocar chaminé. Mas enquanto isso eu vou colocar os ingredientes na panela para começar a fazer as kibbles e mostrar para vocês. Eu faço aqui a chaminé antes, calma aí. Olha só, eu tava quebrando aqui os ar-condicionados e as tochas, e acabei quebrando a fundação. Porém, qual é o erro aqui? Eu quero que vocês comentem qual foi o erro que aconteceu aqui, ó. Vocês podem perceber aí, ó, qual foi o erro? Não sei como, mas simplesmente a porta está sobrevoando aqui, sem nenhum suporte. É, Ark, né? A chaminé, ela não é tão barata para fazer quanto parece. Se eu não me engano, são 450 aqui pedras para fazer, além de madeira e palha.
Eu vou colocar 5 porque 5 provavelmente seja possível aqui incubar. Eu já abasteci aqui as chaminés, faltam só essas duas aqui, ó, para nós testarmos se funciona ou não. Vamos ver o calor, olha, já começou o calor aqui lá em cima, no player, tá vendo? Começou a pegar fogo já. Tem que tomar cuidado para quando for jogar o ovo aqui no chão não consumir, porque aí, meu amigo, é outra história. Olha só, agora sim, deu certo. Pelo visto o espaço aqui não é muito grande, então no máximo 3 ovos incubando de uma única vez, tá? Olha só, está incubando, vai demorar um tempinho. Nós estamos aqui em que dia? Dia 34, 12 horas, como vocês podem ver. Eu vou deixar um tempinho para assar, vou começar a fazer as kibbles ali, deixar passar alguns minutos e eu vou voltar aqui para mim ver quantos minutos é para incubar, tá? Então deixa ali por enquanto. Nós temos aí 200 madeiras em cada fornalha, em cada lareira. Então o combustível está tranquilo, não vai acabar no meio do percurso. E vamos agora começar a fazer as kibbles aqui. É a primeira vez que eu escuto a Gerbo aqui fazendo sons. Na verdade já teve outras vezes, porém eu não prestei muita atenção nisso. Provavelmente vai ter alguma coisa acontecendo aqui, algum desastre natural, ó. Parece que o céu está mudando. Eu não sei qual som é esse, mas alguma coisa vai acontecer. Se eu não me engano, a abelha usa a kibble básica ou a kibble simples para domesticar, então eu vou levar. Vamos começar a colocar os ingredientes na panela. Eu vou fazer um corte para vocês aqui, porque eu vou encher os frascos de água e vamos começar a cozinhar. E também tem que aprender o bug repelente e o estimulante, que eu acho que eu não aprendi ainda para fazer, porque eu vou precisar. Todos os ingredientes já estão na panela aqui, como vocês podem ir para fazer a kibble inicial, que é a kibble rápido, que é a kibble simples, se eu não me engano. Então agora é só esperar. Como vocês podem ver, tem ovo fertilizado e ovo normal. Então vai demorar um tempinho, são 8 no total. E eu vou fazer o mesmo processo com todas as kibbles que eu tenho aqui disponível. Como eu disse, a da Gentavos eu não posso fazer ainda, porque eu preciso de SAP, eu não tenho. Então vai ser apenas 3 kibbles hoje. E os ovinhos da Gentavos eu vou continuar guardando para no futuro aí eu fazer as kibbles e até mesmo incubar alguns ovos. Inclusive, aqui ó, nível 11... o estimulante, vamos ver que o repelente, para mostrar a vocês os materiais, ao nível 16. O repelente e o estimulante são feitos aqui ó, no pilão, então eu posso fazer na bancária química também, no futuro. E olha só, pelt, narcótico, milho não, cenoura e limão. Eu quero fazer também isso daqui, ó, mas eu vou fazer tudo isso daqui na bancária química. O estimulante e o repelente eu vou fazer aqui mesmo, mas aquele itemzinho ali eu vou fazer na bancária química porque consegue fazer mais rapidamente. As kibbles estão sendo feitas ainda, então vai levar mais um tempo. Até o ovo do Meloratopus, ó, serve para fazer a kibble simples aqui, como vocês podem ver. Eu nem sabia que eu tinha tantos ovos assim, se não me engano eu tinha uns 2 aqui. Então deu para fazer aqui mais um pouco de kibble. Pausa pro airdrop. Airdropzinho vermelho aqui, ó. Coisas interessantes até. E aqui nós temos a receita da kibble de parasauro. Farmei um pouquinho de fruta ali, como vocês podem ver. Kibble bem simples, essa aqui é a mais básica de todas, tá? Mas é bom ter sempre um pouquinho de kibble variada, porque pode precisar para imprint ou pode precisar para alguma domesticação aí de criatura de coleção. Então o que nós vamos fazer agora as kibbles, eu já volto com vocês porque vai demorar um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque já se passou um tempo, para ver como é que está o progresso de incubação, tá? Eu acho que aqui cabe até uns 4 ovos agora. Eu percebi que o espaço é um pouco grande, vai demorar mais um tempo ainda. E as criaturas, todas elas aqui, ó, todas estão com o acasalamento automático ligado. Então, quando der o tempo aí, né, de acasalamento, eles vão conseguir fazer o ovo fertilizado de maneira automática. Eu só posso vir aqui e pegar. Inclusive, como eu disse para vocês, alguns ovos são incubados no calor, outros na temperatura ali regulada, que é o ar-condicionado. E eu já incubei alguns ovos de Terrorbird sem fazer nada, apenas o próprio ambiente incubou. Eu vou guardar esse ovo aqui por enquanto, porque eu acho que eu vou esquecer ele. E por último aqui, a kibble de Terrorbird, né, que é a kibble regular, que inclusive eu acho que eu já até mostrei para vocês como é que faz esta kibble aqui, ó. Então nós já fizemos hoje 3 tipos diferentes de kibble, que eu vou utilizar inclusive apenas uma. Já se passou um tempinho e vamos agora partir para a caverna. Eu vou levar aqui uma poção de cacto, porque como vocês sabem, a poção de cacto ela esconde um pouco o jogador, né, tem aquele efeito de amenizar a visão das criaturas. Vou fazer também um bug repelente para ajudar no processo de domesticação aí, até mesmo para as criaturas não me atrapalharem quando eu for tentar domesticar a abelha. Vai faltar milho não, cenoura e limão para fazer aqui o bug repelente. Por enquanto eu consigo fazer apenas um bug repelente, porque a minha produção aqui está bem baixa, mesmo que eu tenha sempre guardado o máximo possível. Então eu vou fazer aqui apenas um bug repelente e alguns estimulantes. Como eu disse, eu quero organizar um pouco a base hoje, então já fiz as kibbles e testei como incubar ali o ovo de dragão. Inclusive o tempo de incubação falta bem pouquinho para finalizar, só que eu vou deixar isso para depois, porque eu não vou fazer isso sem ter um pouco de leite de Wyvern, mesmo que eu tenha o Daedon ali. Inclusive eu já upei muita fome no Daedon.
Esse aqui, ó, que é o cofre, ele não vai tanto polímero assim. O que ele vai mesmo um pouco a mais é metal. Já a bancada química, ela vai muito polímero. Tem que fazer também um gerador e alguns fios. Eu vou colocar algumas fundações aqui na frente da base, porque aqui na base já está muito ocupado, para mim colocar aqui, ó. Vai ser aqui bem próximo mesmo, ó. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui fora um cofre, uma bancada química, um gerador e mais uma forja. Eu quero começar a farmar para fazer minha base nova, então eu preciso de um cofre para guardar muita argila e a bancada química para ajudar a fazer. Eu acho que apenas 2 fundações já dá. Caso precise de um pouco mais, eu vou lá e coloco. Eu vou colocar aqui fora porque é mais tranquilo para mim conseguir aí guardar os materiais para fazer a base e também os materiais do farm, como pedra, madeira e tudo mais. Colocar aqui dentro da base ocuparia muito espaço. Como vocês podem ver que tem algumas caixas, mesmo que eu quebrasse as caixas e colocasse o cofre, a bancada química, ficaria muito espaço ocupado. O que nós vamos fazer? A roupa de guilha eu coloquei aqui em algum local, ó. Aqui, ó. Vou levar a roupa de guilha. Quando eu encontrar a abelha, eu vou tomar o bug repelente, tomar a poção de cacto e depois começar a domesticação. A domesticação é passiva, tá? Eu vou levar a Pokébola aqui vazia, porque assim eu trago a abelha na Pokébola. A planta Y, ela tá produzindo isso daqui, ó, que eu acho que eu já mostrei pra vocês. Que eu não testei ainda como é que funciona, mas pelo visto ele serve tipo uma boleadeira para pegar pequenas criaturas, como vocês podem ver ali na descrição, ó, humanos e criaturas pequenas. No futuro eu vou testar para vocês. Ela não foi ainda... Ela não utilizou ainda automaticamente, porque nenhuma criatura invadiu aqui a base ainda, tá? Então essa planta X, essa planta Y, ela não foi ainda utilizada de maneira automática. E aquele item ali, ó, eu posso até mesmo jogar no meu inventário, mas eu não sei como é que utiliza. A caverna é bem aqui, ó, perto da base, basta atravessar essa montanha, então vamos lá para ver se nós encontramos alguma coisa. O Mantis está lá dentro da caverna, então vou ter que pegar um pouco de polímero. Então nesse meio processo de tempo, enquanto eu entro e saio da caverna, se a abelha não spawnou ainda, ela pode spawnar. Quando você entra em alguma caverna, é como se mudasse de ambiente, tá? Como se fosse outra dimensão. Então, basicamente, quando eu entro na caverna, a renderização externa muda. Então, entrando e saindo da caverna, pode ser que a abelha spawne em algum momento. Assim como eu fiz na Ravina. Inclusive, quando eu fui na Ravina tentar encontrar os ovos, eu nem esperava encontrar. Eu só queria tentar realmente fazer, né, forçar o spawn. E olha só, aqui é a fenda que nós temos a caverna. A abelha é bem bugada, assim como várias criaturas aqui nesse novo arc. Então eu vou tentar escutá-la, porque a maioria das vezes... Ele vai vir, né? Vai vir. Porque a maioria das vezes ela sai de dentro da parede. Então é melhor você escutar para depois você encontrar. Pelo visto o outro Terrorbird não quis vir. Vamos tentar escutar aqui em algum momento. Vou colocar aqui no último slot. Calma aí, aqui não, aqui é para transferir. Calma aí, putz, lá qual é eu não comer aqui. Não acredito que o Terrorbird veio até aqui, cara. Aqui, ó. Aqui é o último slot para domesticar criaturas passivas, tá? Eu utilizei aqui a poção de cacto porque ela durou 10 minutos. O bug repelente também. Mas eu vou deixar o bug repelente para quando eu tiver certeza que eu encontrar uma abelha. Vamos ver se eu consigo encontrar alguma coisa aqui. Tenho que tentar escutar realmente para ver se você encontra. A maioria das vezes que eu vi a abelha aqui, que se eu não me engano foram apenas 2, todas as vezes que eu vi ela, ela saiu da parede. Então eu escutei primeiro ela, depois eu vi ela. Normalmente, você costuma ver primeiro os zangões. Depois que você vê a abelha rainha. O que realmente precisamos é a abelha rainha, tá? Até onde eu sei, o único local que é possível encontrar a abelha é nessa fenda. Então nós não temos nenhuma outra opção de procura. Basicamente é apenas aqui. Até agora eu não escuto nada, tá? Até agora não. Eu acho que não vou encontrar não. Até agora eu não encontrei, vai ser pouco provável. Só se o mapa realmente desbugou. Opa! Calma aí. Afastar aqui o Tlacolé o máximo possível. Cadê ela?
Ah, ele spawnou... Cadê? Aqui, ó. Ah, ele spawnou o zangão. Ele spawna o zangão de maneira automática pra brigar. Eu vou deixar o tlacolé aqui um pouco longe. E o que eu vou fazer? Eu vou tentar domesticar ela. E correr pra cá, ó. Porque eu acho que os zangões vão ficar todos eles selvagens. Então eu vou domesticar a abelha, correr pra cá. E aí o zangão vai focar no tlacolé. Vamos tentar aqui. Tem que ser rápido, de maneira passiva. Eu nunca fiz aqui. Isso! Acho que eu comi algum aqui. Vem cá. Vem a abelha. Caramba, eu domestiquei o zangão junto com a abelha? Ou ela spawnou o zangão agora? Eu não sabia que isso acontecia não. Vem cá, abelha. Calma aí. Se o zangão for inimigo aqui, ó, vai focar no tilacoléu. A abelha tá perdendo vida? Não tá. Eu posso colocar ela aqui, pode? Mas tem alguma coisa de errado. Por quê? Não tinha só 2 zangões. Não tinha mais zangão ali, não, ó. Peraí, eles estão atacando. Eu realmente não entendi. Foi nada que aconteceu aqui, tá? Porque o zangão atacou a abelha, sendo que ele estava com o nomezinho verde, como se estivesse domesticado. Eu acho que eu comi um aqui, boa a mais, é por isso que eu trouxe algumas. A abelha era nível 5, nível baixo, ainda bem que eu domestiquei com apenas um aqui, bom. E olha só, cara, eu acho bem interessante essa abelha aqui, é a primeira vez que eu vejo de tão perto assim a abelha rainha. As cores dela mudam, tá? Tem algumas que é um pouco mais escura, um pouco mais clara. Vamos ver como é que é aqui, ó. Eu obviamente não vou perder essa oportunidade, eu vou tirar alguma foto aqui, ó, pra guardar o registro. Essa abelha rainha gigantesca, nossa, caramba, é gigante mesmo, hein? Pronto, já guardei aqui o registro. E vamos lá. Eu posso colocar ela na Criopod, ou eu posso fazer isso daqui, ó. Criar a colmeia da abelha rainha, como vocês podem ver nas configurações. Olha, eu não sei se eu colocar a colmeia no chão, eu posso retirar, então por enquanto eu não vou colocar. Olha só, a abelha foi domesticada e acabou virando aqui a colmeia. O que eu sei é que para fazer o mel precisa de um pouco de flor rara, que inclusive eu não sei ainda como conseguir. A colmeia, eu não vou colocar ela agora, porque como eu disse para vocês, eu não sei se eu consigo retirar do chão ou não, tá? Então realmente não sei como é que isso funciona. Aqui, ó, já é o fim da ravina. Como eu disse para vocês, para encontrar a abelha aqui, como ela está um pouco bugada, sempre dentro da parede, tem que escutar ela primeiro, para depois você ir lá e conseguir ver ela. A domesticação é rápida, porque é passiva, e eu utilizei a Kibble, também era nível baixo, então foi bem rápida. Se eu não me engano, eu até comi uma Kibble sem querer. E esse era meu medo, que eu trouxesse pouca Kibble e acabasse comendo todas elas sem querer e não domesticasse, mas deu tudo certo. Vamos entrar aqui agora na caverna, para ver se nós encontramos aqui alguns mantes para pegar um pouquinho aí de polímero. Na verdade, não é tão pouco assim não, acho que eu preciso de um pouco mais de 200, são 200 e pouco aí talvez, para garantir, né, que dê tudo certo lá no craft. Olha só, primeira vez que eu vejo isso, eu nem sabia que tinha isso nessa caverna aqui, ó, Megalania. Caramba, parece que agora, com o tempo, que eu fui renderizando mais o mapa, parece que meus problemas foram indo embora. Olha só, comecei a spawnar aqui abelha, comecei a spawnar dragão, até Megalania comecei a spawnar aqui na caverna. Pra quem não lembra, na primeira vez que eu vim aqui, ó, aqui não tem spawnado nada, mas pelo visto agora tem aranha, tem Megalania spawnando tranquilamente. O veneno de Megalania, apesar da aparência ser igual ao de cobra, o nome é diferente, ó, como vocês podem ver. Pronto, o polímero já foi encontrado. Eu acho que não vai dar pra utilizar... Ah, dá sim, 200 e pouco. Agora você volta pra base. Olha só, primeira vez que eu vejo isso aqui, ó. Um airdrop dentro da caverna. Então, agora é definitivo. As cavernas voltaram a funcionar perfeitamente, tá? Olha só, nossa, uma armadurinha de areia. O que me falta de renderizar nesse mapa é apenas metade do deserto. Olha, mais um airdrop. Dessa vez aqui um airdrop azul. Essa caverna, não sei se... Olha, chave! Essa caverna, não sei se ela é classificada como fácil, média ou difícil, tá? Então eu não sei se ela é classificada assim. Mas pelo fato dela ter um airdrop vermelho aqui dentro, provavelmente ela é classificada como média ou difícil. Caverna fácil nunca spawna airdrop vermelho, só airdrop verde e azul. Então aqui provavelmente é caverna média ou difícil. E agora com todos os materiais aqui, ó, basta começar a craftar. Vou craftar uma bancada química, um fio, uma tomada, um gerador e também aqui um cofre. No futuro eu vou fazer também uma bancada ali, uma forja, para eu conseguir craftar alguns itens, ou até mesmo guardar itens já feitos. Por exemplo, fundação de adobe, parede de adobe, vou fazer e guardar na bancada, na forja, tá? Para evitar consumir espaço do cofre e também a bancada eu posso fazer alguns itens nela, então eu vou deixar ela ali fora.
Vou craftar tudo rapidamente aqui e começar a posicionar e já volto com vocês. Como vocês podem ver, eu tenho muito metal agora que eu domestiquei um ancila, então o metal está fazendo aí automaticamente e eu só vou fazendo aqui o eletrônico e também guardando, porque o eletrônico vai muito metal, além da pérola de sílica também, né? Então você pega um pouquinho de metal, fazer o que me falta e começar a posicionar. Isso vai facilitar bastante, tá? Facilitar muito aqui na base, como eu disse pra vocês. A bancada química faz tudo muito rápido, narcótico, argila e tudo mais. E o cofre é para guardar recursos, e a bancada também. Eu não vou colocar a turbina eólica, porque a turbina eólica aí vai atrapalhar um pouquinho, então eu vou colocar mesmo o gerador e vou utilizando gasolina. A abelha eu vou guardar a colmeia por enquanto, eu não vou utilizar a colmeia agora, como eu disse pra vocês, eu não sei se eu consigo colocar no chão e tirar. E também, né, eu não sei onde tem a flor rara. Eu peguei, matando mantis, algumas coisas interessantes. Espada, como vocês podem ver ali, o bastão de choque, peguei tudo lá no mantis. Então vamos posicionar tudo aqui rapidamente e eu já volto. Olha só, acabei de colocar aqui a bancada química e apareceu isso daqui, ó. Eu nem sei o que é isso daqui, ó. Mutagel. É um item aqui chamado Mutagel. Eu acho que não é desse mapa. Será que é? Ou será que é de alguma coisa diferente que eu não sei ainda? E também tem esse outro item que parece uma partícula. Também é Mutagel, só que é um pouco diferente. Para quem não sabe, a bancada química só funciona com gasolina e também precisa de energia. Então ela tem que ter energia e tem que ter gasolina, ambos para funcionar a bancada química. Vou colocar um pouco de material aqui para vocês verem como é que funciona, testando na prática, tá? Basicamente, só é ligar aqui o gerador para energizar a bancada química, vir aqui e também ligar a bancada química. Como vocês podem ver, eu consigo fazer tudo com um pouco de velocidade. Cada item para você fazer na bancada química custa um pouco mais, mas o porquê disso? Ele faz quantidades massivas de itens. Então, ao invés de fazer no pilão apenas um item, aqui na bancada química faz 3, 4 itens de uma única vez, tá? Então é por isso que os itens aqui aparentemente custam mais, mas na verdade ela faz com a velocidade maior, ela faz mais itens, né? Como vocês podem ver aqui, ó, ela faz muito mais itens por vez, tá? Então ela faz vários itens por vez comparado ao mortar e também a velocidade dela é muito maior. Com a bancada química aqui agora, você consegue fazer tudo mais rápido. Então, para fazer aqui agora a argila vai ser muito fácil. E o que me resta agora é incubar o ovo de Wyvern, decidir um novo local para a base e começar a procurar novos recursos, como o sap, que no caso é a seiva, e também a flor rara. O que eu preciso fazer também aqui é muitos materiais, porque eu preciso farmar cristal e tudo mais para me fazer a nova base. Como vocês sabem, eu sempre gosto de bases com vistas bonitas, então vai ter que ter parede de estufa. E, obviamente, vou ter que fazer aqui muito abastecimento, farmar também muito cristal, porque não vai ser fácil. E vai ter que ser por obrigação, né, uma base para guardar muitos itens, porque agora os packs, né, os stacks são muito pequenos, então a base vai ter que ter muito cofre, muito baú, então vai ter que ser bem grande. Enfim, finalmente hoje nós conseguimos avançar e muito e resolver muitas pontes que estavam soltas. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.